Eu dirigi a presidenta do meu partido, a Gleisi Hoffmann, e eu fiquei com uma dor no coração. Deputada Maria do Rosário. Agora, a questão de ordem, deputada Érica. Se for a mesma questão de ordem já decidida, retirarei a palavra. Deputada Érica com a palavra. Deputada Érica com a palavra, senão eu vou cortar e passar o requerimento. Seria de bom ouvir, Deputados, vou encerrar, vocês estão discutindo a mesma matéria vencida. Não. Eu quero fazer a questão de ordem. Eu quero... Enquanto sobre a mesa, requerimento de votação nominal do requerimento de inversão da ordem dos trabalhos. Deputadas, mantenham o decoro. Suas colegas... Presidente, o artigo 95 é muito claro, presidente. Tratamento igualitário. Presidente, O senhor vai dar o mesmo tratamento igualitário. Vem aqui para tumultuar. Vem aqui para tumultuar. Eu quero fazer a questão de E não ordem. permita Encontra sobre a mesa requerimento de votação nominal do requerimento de inversão da ordem dos trabalhos de autoria da deputada Maria do Rosário e deputado Alencar Santana Braga. Isso. Defiro de ofício o requerimento da deputada Maria do Rosário e do deputado Alencar Santana Braga e passaremos à análise do requerimento de alteração da ordem dos trabalhos de autoria do deputado Coronel Armando. A inversão consiste, primeiramente, na ordem do dia, em segunda etapa, a ata, terceira ata, o expediente. Para encaminhar a favor do requerimento, pelo prazo de 5 minutos, deputado Coronel Armando. Deputado Coronel Armando, se Vossa Excelência me permitir, eu vou passar a palavra, em momento final, à deputada Érica. Em 3 minutos, se for matéria vencida, cortarei-lhe a palavra, deputada Érica, se for matéria vencida, já decidida. No entanto, espero que Vossa Excelência traga uma questão de ordem diferente da que já foi decidida. Bem também. É isso aí. Eu O concedi de coronel ofício. entrou primeiro, ele ficou Primeiro na fila. aspecto. O pedido foi de Vossa Excelência, deputado. Vossa Excelência pediu, eu deferi de ofício. Nossa, Eu deferi o seu pedido de ofício. Não. Já foi indeferido, Deferido. presidente. Deputada Érica, 3 Não minutos. se pode alongar no tempo essa presidente, questão. que assegure a palavra. Está assegurado, deputada Érica. Eu gostaria de que ficasse bastante claro que quem interrompeu a minha fala, o deputado que interrompeu a minha fala, não é meu colega. E não está no mesmo campo que eu estou de defesa da democracia. E espero que Vossa Excelência Deputada, cumpra o questão de ordem. requerimento. Eu também- A questão de ordem. De Com base no ordem. artigo 160. Então, assegure a minha palavra. Está assegurada, função? mas entre rapidamente a questão de ordem, senão eu vou cortar. Deputado. Questão de ordem. Não, presidente, tenho 3 minutos para formulá-la. Nós temos que presumir. Eu sei que a presunção da inocência, ela está ferida nesse país, senão não tínhamos Luiz Inácio Lula da Silva preso. Mas Vossa Excelência tem que assegurar a palavra, presidente. Um modelo de capitalização não garante que os trabalhadores tenham direito à aposentadoria no futuro. Cria, sim, um rombo gigantesco orçamentário no país, tendo em vista que seus custos de transição... Não se trata, senhores, de medida jocosa ou secundária. Se trata da igualdade de princípio entre todos e todas. Aliás, cedida senhor a cadeira para a presidente, senhora, deputada. aliás, senhor presidente, Tem duas aspecto cadeiras. que deve ser observado e que eu lamento que os colegas, talvez alguns ligados ao governo, não tenham o mesmo apreço. Eu tenho extremo apreço pelo parlamento. Sou uma estudiosa dos temas do parlamento. E acredito que quando nós defendemos aqui a igualdade entre todos e todas nós defendemos, inclusive, um sentido das nossas relações que é adequado no tratar todos os colegas aqui com igual apreço, consideração, como faz, mas também, senhores e senhoras, observando que talvez nem todos queiramos ser gravados para além das lentes da Câmara dos Deputados, que a mantém aqui. Porque não é postura e decoro daquela deputada que utiliza ali a tribuna de honra ao lado do presidente da Câmara em gravações que certamente desonram, porque nós não somos aqui. Deputada Maria do Rosário, os 3 minutos já foram. Dou improcedente a questão de ordem. A mesa está à disposição de qualquer parlamentar dessa casa que queira conversar, queira sentar à mesa. A mesa é composta hoje apenas estritamente por mim e pela deputada Bia Kiss, que é minha primeira vice-presidente. No entanto, está à disposição da oposição, dos independentes ou da base do governo. É a questão do deputado e uma liberalidade nossa. Deputada, Vossa Excelência já encerrou os 3 minutos. Já decidi a questão de ordem. Eu já decidi. Com a devida vênia, eu já decidi. Não estou mal influenciado, deputado.
Vamos para encaminhamento, orientação de bancada. Como vota? Como vota o bloco PP, PSD? Qual artigo, deputado? Eu vou recorrer, inclusive, ao Conselho de Ética sobre isso. Perfeito. Senhor presidente, a minha questão ela difere da questão apresentada pela deputada Maria do Rosário em alguns aspectos. Nós, observando o artigo 39, nós vamos ver. As comissões terão um presidente, 3 vice-presidentes eleitos por seus pares, com mandato até a posse dos novos componentes eleitos no ano subsequente. Vossa Excelência foi muito duro com a deputada Gleice Hoffmann, ao dizer que ela não tinha o direito de solicitar um esclarecimento. Portanto, Vossa Excelência não teve esse caráter que acabou de externar, de que qualquer um poderia ocupar a mesa desta sessão, porque não permitiu que a deputada Gleice Hoffmann pudesse fazer uma questão de esclarecimento que deveria ser direito de todos os parlamentares. Mas Vossa Excelência coloca a mesa como se houvesse um circo macabro para bater palmas contra a vontade do povo brasileiro e na retirada dos direitos do povo brasileiro para poder jogar uma capitalização na mão dos banqueiros e reafirmar um país que está na mão do rentismo. Vossa Excelência permite que pessoas que não fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça possam estar ocupando a mesa dos trabalhos desta sessão. Veja como não é possível você ter 2 pesos e 2 medidas. Veja como Vossa Excelência não tem o mesmo olhar amistoso. Parece o poema do Augusto dos Anjos, que a mão que apedreja o povo brasileiro e o contraponto às posições divergentes. Só um minuto, porque Vossa Excelência fugiu da questão de ordem. Vossa Excelência começou embasando sua questão de ordem com base no artigo 39. Muito parecida com a questão de ordem do deputado Pompeu de Matos. No entanto, Vossa Excelência se desviou do artigo 39, começou a falar sobre uma questão incidental, que foi a deputada Gleice Hoffmann, que eu decidi não conferir questão de ordem nem reclamação, porque não era membro naquele momento. No entanto, agora com a transferência do deputado Nelson Pellegrino para a deputada Gleice, agora ela é membro da comissão. Questão de ordem decidida, a deputada Vossa Excelência fugiu e não embasou. Vossa Excelência fugiu da questão de ordem. Não tem conexão com o artigo 39, deputado. Deputados, vamos à orientação de bancada pelo bloco PP, PSD, MDB, DEM e PTB. Retirada de aposentadorias. Permita que eu conclua minha questão de ordem. Permita Deputados, que eu por favor. conclua. Senhor presidente, essa pauta vencida. Deputada, questão de ordem já foi respondida. Pare de ameaça no PRB, senhor presidente. Senhor presidente. Deputada. O Deputadas, senhor cortou minha palavra. Deputadas. Deputadas. Senhor presidente, essa pauta vencida, vamos tocar a reunião, senhor presidente. Deputadas, Segundo, fiquem tranquilas. Artigo Politizou a questão. 57. Encaminhar o voto, Artigo presidente. 57. Senhor presidente. para que eu possa concluir a questão de ordem. 57, Segure um 19. minuto para que eu possa concluir Politizou a questão de ordem, senhor presidente. Isso, vamos dar uma acalmada. Senhor Estamos presidente. calmos. Estamos calmos. Senhor presidente. Estamos calmos. Mas deveríamos Deputada estar Senhor presidente. 30 absolutamente segundos, indignados. para Vossa Excelência entrar na 1 questão do artigo minuto e 39 30 que não entrou. segundos foi o Para tempo que encaminhar, Vossa presidente. Excelência me silenciou Isso. e me Então, caçou. 30 segundos para 1 concluir a questão de minuto e ordem. 30 segundos. Foi o tempo que Vossa Excelência me arrancou. Mas entre na questão do artigo 39, que eu não vi. Capturou. Rapidamente, deputado. Capturou. Eu vou dizer, presidente, no Senhor presidente, eu tenho uma questão de artigo ordem. 39, artigo 39, Vossa Excelência não poderia permitir que nós tivéssemos nos trabalhos de direção desta comissão e desta sessão, que carrega extrema relevância para o povo brasileiro, pessoas que não compõem nem a própria CCJ. É como se aqui nós estivéssemos tirando a soberania desta comissão, a necessidade de fala da construção de um poder que é plural. O poder legislativo é plural, por isso...
Perfeito. Questão de ordem provida, deputado. Qual artigo, deputada Maria do Rosário? Senhor presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Deputada Maria, acredito que seja a mesma questão. Serei. Não é a mesma. Senhor presidente, a minha questão de ordem... Artigo 57, qual artigo? 57, Qual 19, embasamento? como eu disse ao senhor. Nenhuma irradiação ou gravação poderá ser feita dos trabalhos Caminho, das voto. comissões sem prévia autorização do seu presidente, observadas as diretrizes fixadas pela mesa. Há um código de ética aqui que estabelece que as gravações são feitas através da TV Câmara. E os parlamentares devem assentir com as gravações, não podendo, portanto, haver fake news ou formação indevida da imagem dos parlamentares. Eu pergunto aos parlamentares da mesa se fomos gravados. Eu preciso da resposta. Eu peço a Vossa Excelência, eu me dirijo exclusivamente a Vossa Excelência, para que os deputados que estão à mesa digam se gravaram, porque eu vou representar junto ao Conselho de Ética. Figura Nós pública não em local somos um público, Big não Brother. existe Nós exposição somos de a imagem. comissão Deputada. da Câmara dos Deputados. Nós somos a Comissão de Constituição e Justiça. Se uma deputada não tem a noção do que é o decoro, me permitam, senhores e senhoras, eu não posso permitir que alheios aos trabalhos aqui estejam tumultuando os trabalhos. Então, senhor presidente, a minha pergunta é objetiva. A deputada que está ao seu lado, o deputado ao lado dela, que dirigiram os celulares para essas parlamentares e que vão usar as gravações nas suas páginas de fake news, eles gravaram essas parlamentares? Eu quero ouvir sim ou não, porque parlamentar não pode mentir. Vossa Excelência pode fazer a pergunta? Vossa Excelência, Vossa Excelência vai fazer a Vou pergunta? responder a Vossa Excelência. Não, vou Porque eu responder a questão de pediria ordem. apenas que, A mim eu compete pediria responder a que questão de ordem. deletasse. Mas se Deputado, a mim compete responder a questão de ordem. É uma questão individual de cada parlamentar. Vossa Excelência, nas sessões anteriores, eu a vi também gravando. Não vou tolher esse direito nenhum parlamentar. E se for questão de autorização, eu autorizo qualquer deputado a utilizar seu celular. Pronto, decidido. Deputado Kim, como vota? Deputado, foi decidida a questão de ordem. Deputado Arthur, como vota o bloco PP, PSD, MDB, DEM, PTB? Excelência, não ter permitido Presidente, que presidente. Só um minuto, deputado. Deputado, O bloco caminha não Deputada, retirada a senhora da disse que é pauta. estudiosa. exijo Figura saber, pública em local eu público não exijo- tem exposição eu- de imagem. Não. Coloca o dedo Deputado do Rosário na mesa. o Conselho de Ética está à disposição quando for montado. Deputadas, nós estamos no século XXI, não se ganha mais nada pelo grito. Não se ganha mais nada pelo grito. A votação do requerimento passado deixou clara a posição dessa comissão. Não adianta gritar. Respeitem o deputado Arthur Maia, que está com a palavra. Deputado Arthur, a palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, o nosso encaminhamento é não a retirada de pauta. A CCJ tem que... Voto não. Como voto PT? Senhor presidente, este constrangimento Senhor presidente, que como a deputada integrante desta... Como voto PT? É pelo tempo Presidente. do PT, deputado? Presidente, Senhor presidente, Pelo PT, deputado. eu estou falando pelo PT. O senhor pode recompor meu tempo? Um minuto, pode recompor. Senhor presidente, um presidente precisa comportar-se com a altivez do regimento. Eu lamento que Vossa Excelência tenha ao seu lado quem nada entende, mas que pior de nada entender, não tem a humildade de dedicar-se a ver bem com seus colegas. Onde já se viu a parlamentar pegar um telefone para gravar os seus colegas quando o regimento não permite? Responda! Então responda! Porque Eduardo Cunha, quando responde... Senhor presidente, eu tenho meu tempo. A palavra está assegurada, deputada Maria do Quando Rosário. por favor, Eduardo deputado. Cunha respondeu aqui, mentindo, ele foi sujeito à penalidade da mentira que fez, sendo caçado pela mentira. Agora, eu pergunto à deputada, gravou ou não gravou?
O deputado gravou ou não gravou? Ou vossas excelências aceitam estar em páginas de fake news? Esse é o nosso ambiente de trabalho. Deem... Deputada, como vota o PT? Voto não. Como vota o PSL? PSL. Presidente. Deputado Bibo. O PSL, mas antes, a palavra, presidente, por gentileza. Eu só quero colaborar com a deputada Maria do Rosário. Deputado, como vota o PSL? Ela estava muito preocupada. Eu quero dizer que a partir de agora... Deixa eu falar, deputada, por gentileza. Eu tenho um minuto. Eu quero dizer o seguinte. O deputada Maria do Rosário, de novo, ela está muito preocupada. E a partir de agora, deputada, a partir de agora, deixa eu falar, deputada. Não, a partir de agora, bandido vai andar desarmado, por seu pavor. E polícia vai andar armado, cidadão bem também armado. Vem o Novo Brasil aí. PSL vota sim. Voto sim. Presidente, Não. eu fui citada. É emoção, Voto Senhor não. presidente. PSL vota não. Um não total. Como vota o bloco PDT, Avante, PV? Que bom. As risadas de quem tinha Senhor os direitos presidente. do povo. Eu fui citada. Acabar com as desonerações fiscais que eu combati no governo do PT. 400 bilhões. Entendeu? Acabar com os subsídios, com a sonegação fiscal, que é de 600 bilhões por ano. Isso tudo podia somar 2 trilhões de reais. É disso que nós temos que falar. Por isso, pessoal... Não sei que projeto essas pessoas estão lendo, porque está aqui na minha frente, senhor presidente. Hoje, o trabalhador brasileiro se aposenta com 65 anos de idade. Essa idade está sendo elevada para 70 anos. 70 anos. E se ele hoje, aos 65 anos, não conseguiu contribuir por 15 anos para a Previdência Social, ele não se aposenta. Ele é agasalhado pelo benefício de prestação continuada. Ele não... O banco do ministro Paulo Guedes deve para a Previdência, não paga. E ele não cobra. Então, eles não têm coragem de cobrar os grandes devedores, os sonegadores, as concessões. Mas, no entanto, são covardes o suficiente para pisar no pescoço do viúvo, da viúva, da pessoa com deficiência, do idoso pobre, do agricultor, da agricultora, do professor e da professora. Isso é covardia, isso tem nome, e nós precisamos dizer aqui em alto. Nossos investimentos caem, e agora está o governo querendo vender ativos e estatais para pagar os juros da dívida, para pagar os serviços da dívida, e continua na toada de retirada de direitos. Ué, não era só tirar a Dilma que tudo melhorava? Lá se vão 3 anos de retirada da Dilma e o país continua numa encrenca. Matéria hoje do Valor Econômico já traz que os analistas avaliam que o país não crescerá muito mais do que 1%. No início do ano cresceria 3%. O que aconteceu? O milagre Bolsonaro não deu certo? Aliás, a tragédia do Brasil está retratada na entrevista dada por Bolsonaro pai à Jovem Pan. Totalmente descolado da realidade. A economia dessa forma, a discussão da reforma da Previdência, uma crise política e institucional sem precedentes, Bolsonaro pai vai à rádio dizer que deve a eleição ao filho. Não me lembro se Bolsonaro 4º, 5º ou 6º, mas o fato é que não deve a nenhum dos senhores que o apoiou. Mas mais do que isso, mais estarrecedor é Bolsonaro pai dizer que está sendo pressionado a de novo ter a reeleição. Ora, ele não lê pesquisas? As pesquisas mostram que ele é o presidente mais impopular desde que foi restabelecido o processo de eleição direta no Brasil, nos 100 primeiros dias, e vai querer se reeleger. Não está conseguindo entregar para o Brasil absolutamente nada do que falou. E que... Aqui, Joyce, PSL. Pelo tempo do PSL, deputada Joyce Hasselmann. Senhor presidente, senhores membros dessa comissão, eu quero registrar aqui, primeiramente, com muita tristeza, nós termos que presenciar esse tipo de cena lamentável que aconteceu há pouco aqui nessa Comissão de Constituição e Justiça. É triste nós vermos senhoras adultas, maduras, teoricamente falando, comportando-se como crianças mimadas que perderam a chupeta. A gente tem que discutir aqui a constitucionalidade dessa proposta. E já está provado e comprovado por A mais B que essa é uma proposta absolutamente constitucional. Eu vejo aqui
Eu vejo aqui, por favor, eu peço a gentileza de respeitarem meu tempo. Uma vez que eu respeitei, inclusive, as gritarias, por gentileza. Eu vejo aqui um parlamentar atacando o governo Bolsonaro e dizendo que esse governo não tem coragem de cobrar os grandes devedores. É esse o governo, senhor presidente, que vai cobrar os grandes devedores. É essa PEC que vai cobrar os grandes devedores. Esses são os grandes devedores que ficaram dos governos passados, que, aliás, enriqueceram, e muito, lá nos governos passados. É esse governo de um senhor chamado Jair Messias Bolsonaro, que chega com força, coragem e usando uma palavra que incomoda muita gente, que é a verdade. A verdade com o povo brasileiro. Mostrando quem de fato são os privilegiados, senhor presidente. Quem de fato são os privilegiados. E mostrando que o nosso povo precisa de respeito. Nós vimos aqui, na sessão passada da CCJ, também cenas lamentáveis. Ataques ao ministro Paulo Guedes. Um desrespeito absoluto. Não adianta entrar com uma sequência de mentiras. Não adianta atacar um governo que acabou de chegar e está querendo colocar ordem no país, que está querendo crescimento, que está querendo investimento aqui dentro, que está querendo a geração de emprego, que está querendo o crescimento de uma nação. A nova Previdência combate, sim, privilégios. Ponto. Isso ficou absolutamente claro com os dados trazidos pela equipe econômica, inclusive nessa comissão. Hoje, os mais pobres já se aposentam em idades e tempo de contribuição próximos ao que a PEC propõe. Basta olhar o que está lá. Com estes, a Previdência tem um tratamento muito cuidadoso. Com os mais ricos, com os privilegiados, sim, a nossa Previdência dura. Só um minuto, deputado Joyce, só um minuto. Deputado, ela está falando pelo PSL, não é pelo bloco. Nós vamos usar a palavra depois do tempo de liderança. Deputado, o PSD ainda está no bloco majoritário e já foi utilizada a palavra. Deputada Joyce, restituir o tempo. Por favor, restitua meu tempo. Segundos. Há um problema aqui, né, para cuidar da questão regimental. Tem muita gente querendo furar a questão regimental. Dá para respeitar o tempo de liderança que eu estou usando? Muito obrigada, deputado. Respeitando o tempo de liderança que eu estou usando, como eu respeitei o tempo daqueles que usaram, inclusive daqueles que ficaram me agredindo enquanto eu estava aqui à mesa. Por favor. Deputado Expedito Neto, apenas para considerar, Vossa Excelência, que o PR, por favor, o Partido da República, está fora do bloco majoritário. Não, o PSD ainda está no bloco, deputado. Obrigada pelo respeito, deputado. Você fala em nome do PSD, Felipe Francischini? Muito obrigada. Você fala em nome do PSD? O sistema fala, deputado. Nós vamos ser retirados do bloco. Então peço ao seu líder que retire. Deputada Joyce, com a palavra, restituído. Vamos lá. A nova Previdência, como eu dizia, senhor presidente, combate sim os privilégios. Combate os privilégios que são defendidos, inclusive, por uma casta de lobistas. Presidente, senhor presidente, eu peço que restabeleça a palavra, deputados, porque por favor. assim, se quiserem vir para o debate, que venham para o debate. Senhor presidente, porque assim chega de hipocrisia. A delegação está aqui. Cadê a delegação, deputada Joyce? São os interesses. Chegou antes Vamos lá, dela presidente. Vamos lá, presidente. Deputada Joyce, Posso tranquila. continuar, por favor? Eu vou restituir o seu tempo integral. Porque senão fica nessa gritaria aí fica agindo igual criança dentro da CCJ, fica difícil conversar como adulto com quem age como criança. Aqui está a delegação e também a mudança como membro da comissão, deputado Érico Cocai. Deputada Joyce, com a palavra, restituir 3 minutos de fala. Muito obrigada, presidente. Por favor, restitua meu tempo. Vamos lá. 3 minutos, por favor. Não 8. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, presidente. 3 minutos, deputada Joyce. Com os mais ricos, deputados, sim, respeitem essa comissão. Olha lá, ó. Mentiroso. Mentiroso. Né? Com os mais ricos, presidente, sim, com os mais ricos é que a nova Previdência é dura. São com esses interesses ocultos, prestem atenção, interesses ocultos,
que fomentam mentiras contra as mudanças que o Brasil precisa. É com isso que nós vamos lutar, contra os interesses ocultos. Chega de hipocrisia. É hora de enfrentar, presidente, o lobby dos poderosos. A nova... Deputada Joyce, só um minuto. Eu gostaria, deputados, de que se vossas excelências alegam questões, porque agora há pouco alegaram para mim que estavam filmando no plenário. O que é aquilo? Filmagem também no plenário, deputada Maria do Rosário. Eu peço respeito a todos vossas excelências. Quando o orador está falando, deputado, mas está filmando no meio da sessão. Eu sei que é, deputada, mas é uma liberalidade de qualquer deputado. O que eu quero deixar assignado é que haja respeito nessa comissão, que o orador seja respeitado. Liberdade de expressão, assim como a deputada Joyce teve liberdade de expressão, deputado. Vossa Excelência estava falando alto, atrapalhando a oradora. Deputada Joyce, com a palavra, apenas eu quis fazer isso para controlar novamente a sessão. Presidente, está muito claro que a oposição está querendo fazer manobra de obstrução, essa conversa toda que a gente já conhece, então eu vou seguir aqui com o que eu vou falar. Fiquem à vontade para filmar, eu sou a favor da democracia, da liberdade, da transparência, pode filmar o que quiser e o que bem entender, pode fazer live, não tem problema nenhum, porque eu sou a favor da transparência. Senhor presidente, como eu dizia, chega de hipocrisia, é hora de enfrentar esse lobby de poderosos. A nova Previdência é, acima de tudo, justa, matematicamente justa. Aqueles que ganham mais contribuem com mais. Os que ganham menos contribuem com menos. A proposta da nova Previdência é absolutamente constitucional em todo o seu teor. E é essa discussão que tem que se fazer aqui dentro dessa comissão. A constitucionalidade da proposta. Os maiores especialistas desse país já comprovaram, o corpo desta CCJ já comprovou. Os direitos adquiridos foram garantidos. E até com a expectativa de direitos houve respeito, com opções de transição para não prejudicar quem hoje está no mercado de trabalho. Essa proposição dá a este parlamento autonomia para discutir e legislar, exercendo a representatividade legítima que nos foi dada pela população. Cada um de nós aqui, gostemos ou não, da base, da oposição, aqueles que estão neutros, nós temos aqui um direito legítimo que nos foi dado pela população. E eu respeito o direito, incluindo o direito da oposição, que muitas vezes não respeitam o nosso direito aqui. Nós temos que discutir de forma legítima, desconstitucionalizar aspectos regulatórios, elevar o Brasil em frente para enfrentar as constantes transformações sociais, presidente. O que eu quero dizer aqui é que quem se preocupa de fato com o Brasil, presidente, quem se preocupa com o crescimento dessa nação, quem se preocupa com os pobres de verdade, quem se preocupa com a geração de emprego, quem quer ver esse Brasil crescer de verdade, quem quer falar a verdade acima de tudo e não ficar se escondendo em hipocrisia e mentiras, vota pela nova Previdência porque quer um Brasil grande, gigante e decente. Pela Rede Sustentabilidade, deputada Joênia Wapichana. 5 minutos. Soares. Concedo agora a palavra ao relator do projeto, deputado delegado Marcelo Freitas, para proferir o relatório. Muito bom! Presidente! Acabou o regimento. Vista antecipada, artigo 13. Senhor presidente. Vista antecipada, artigo 13 do Código de Procedimento. Senhor presidente. Vistas Não conjuntas, cabe senhor mais presidente. ninguém falar, senhor presidente. Senhor presidente! Senhor presidente, Senhor nesse presidente, momento não questão de cabe ordem. mais ninguém Tá, falar. calma, eu vou conferir a questão de presidente. ordem. Vista não pode falar mais ninguém. Tem pedido de vista antes da leitura. Pedido de vista do artigo Senhor 13 do presidente. Código de Procedimentos, por Eu me gentileza. baseio... Teve pedido de vista antes da leitura. Pedido de Senhor vista, Eduardo presidente, Bismarck, eu me pelo baseio... artigo 13 do Código de Procedimentos. Senhor presidente, nesta pela questão ordem, de pela ordem ordem. do artigo 57... Senhor presidente. Deputados, por favor, peço que vossas excelências se sentem. Vou atender a questão de ordem, ouvir a questão de ordem da deputada Maria do Rosário, vou ouvir a questão de ordem da deputada Gleise, com muita tranquilidade. Vamos ficar todos tranquilos. Deputada Alceu também. Deputada Maria do Rosário, com a palavra. Qual artigo, deputada?
A última questão de ordem, presidente, é outro artigo. É uma questão de ordem, presidente. Se concedeu o direito de questão de ordem da deputada, presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Vamos ler o relatório, presidente. A oposição quer obstruir, senhor presidente. Vamos ver o relatório. Relatório. É só uma questão de ordem, Presidente, presidente. não cabe mais questão de ordem. Número Não cabe mais. Cercado aí. Vamos garantir a palavra. Deputados, a questão já foi decidida. Deputados, já foi decidida a questão de ordem. Já foi decidida. Qual o artigo da nova questão de ordem, deputado? Qual o artigo da nova questão de ordem? Qual o artigo? Qual que é a base? Deputados, peço respeito a essa comissão. Deputados, podem se acalmar, se acalmem. Se acalmem. Se acalmem, deputados. Se acalme, deputada Gleice. Se acalme, deputado. Deputados, vamos baixar a pressão. Baixa. Não. Presidente. Vai baixar pra grosseria. Vão roubar o relatório. Cuidado, meu presidente, que tem gente que está acostumada a puxar as coisas. Senhor presidente. Proteja o relatório. A palavra está com o deputado Marcelo Freitas para proferir o relatório. Presidente. Chame a segurança, presidente. Chame a segurança. Presidente, um minuto. Vamos bater no presidente. Presidente, questão de ordem. Presidente. Vamos lá, presidente. Vamos mandar ele vir agora. Presidente. É isso aí, essa é a ideia. Deputados, Delegado ali, ó. Presidente. Vamos à leitura do parecer, senhor presidente. Absurdo aí, o deputado tá armado aí, presidente. Tem um deputado armado aí, presidente. Presidente, peço Presidente, faz a checagem aí, presidente. Tem um deputado armado aqui, presidente. Tem um deputado armado aí na sua mesa, presidente. Tem um deputado armado na sua mesa, presidente. Presidente. Uai, mas não pode. Senhor presidente. Presidente. Felipe Francischini, tem um deputado armado na sua frente, deputado. Delegado Valdir, presidente. Armado aí na sua frente, presidente. Civilidade, por favor, segurança educação doméstica. Vamos dar sequência ao trabalho, pessoal. Civilidade. Presidente, artigo 271. Presidente, eu queria requerer a segurança da casa, que fechasse todas as portas até o senhor fazer a checagem do deputado que está armado, contrariando o artigo 270 e o 271. Vamos desarmar o deputado aí. Presidente! Peço que todos tomem seus assentos. Ninguém Presidente, ficará aqui atrás Pessoal, da vamos presidência. retomar o assento. Vamos lá, pessoal. Presidente. Ninguém ficará atrás da presidência. Civilidade, Peço que todos por tomem seus favor, assentos. civilidade. Vamos Presidente seguir Felipe com o Francischini, regimento. mande a segurança fechar as portas. Tá, pessoal que da base, vocês estão concluindo. Vão sentar. Vão sentar. Vão sentar. Sim, sim. Deputados, peço que todos vocês sentem. Pessoal, vamos retomar aqui. Todo mundo no Presidente, lugar. mande a Vamos lá, segurança fechar a porta do civilidade. plenário, senhor presidente. Vamos ter calma. Presidente Regimento. Francischini. Vamos discutir isso de forma civilizada. Por favor, olha o exemplo. Olha a educação doméstica. Bora.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. acionar a segurança, presidente. Manda fechar o plenário, presidente. 271. Manda fechar o plenário agora, presidente. É o delegado, esse aqui, ó, esse grisalho aí, ó. Ele tá armado. Tá armado. Contrariando o artigo 271. Tá armado. Vamos fechar a porta e vamos ver quem tá armado aí na casa. Fecha a segurança, fecha a porta. Por favor, mantenha o decoro. Isso aqui não é uma rinha de galo. Deputado armado, hein? E que é isso, deputado? Que vergonha. Suspenda a reunião por 5 minutos. Que vergonha, Fecha a porta, deputado. não deixa ninguém sair, presidente. Deputado armado, 271 Fecha a porta, aqui. presidente. Manda fechar a porta, presidente. Ninguém sai. Mas não pode, não pode. Presidente, Vou suspender por 10 minutos. Convoco os coordenadores para irem à sala da presidência da comissão.